Boa noite, irmãos. Quero agradecer a hospitalidade e o carinho dos irmãos nesse tempo que estivemos juntos. Hoje à noite, infelizmente, não foi possível minha esposa estar comigo. Minha sogra, hoje à tarde, passou mal e ela ficou dando a assistência devida. A minha sogra que veio comigo à cidade de Campina Grande, mas estava na companhia de alguns outros irmãos e ficou impossibilitada por essa razão de estar conosco. Eu quero agradecer de coração todo o carinho que sempre recebo quando estou aqui, ao pastor, ao conselhos e a todos os irmãos, e dizer que seria uma alegria recebê-los conosco quando estiverem passando pela região do sertão. Vamos voltar ao texto dessa manhã, Salmo 129, e então dar continuidade nos 4 últimos versos que nos restaram nessa manhã. Nós iremos fazer a leitura de todo o Salmo, em seguida nós iremos ter um olhar mais aplicado do verso 5 ao verso de número 8. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não se enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos ao nosso Deus em uma oração. Bendito Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, pelo privilégio que temos de, mais uma vez, reunidos para adorar-te, ouvir-te por meio da Tua palavra. Abençoa a este que fala e aqueles que ouvem, para que todos nós, com fidelidade, sejamos nessa noite conduzidos. Aquele que fala seja fiel no ensino e os que ouvem sejam também fiéis ao receber a palavra do Senhor, recebendo com amor e com reverência e a devida honra. De maneira que sejamos edificados para a glória do Teu santo e excelso nome. Amém. Nós observamos hoje pela manhã que o Salmo 129 nos ensina a olhar para o passado, contemplar os feitos do Senhor e então olhar para o futuro com esperança. Observamos que os atos de Deus na nação de Israel são como memoriais eternos, que estão postos para que nós possamos, observando eles, olhando para eles, termos esperança quanto aos atos de Deus no futuro. Nesse texto, especialmente, aliás, no trecho que nós fizemos leitura e que observamos pela manhã, notamos como o Senhor faz com que aquele povo olhe para esses atos, percebam como a graça de Deus se manifestou sobre eles e então, tendo esse entendimento, caminhasse na esperança de que o Deus que em todas as eras conduziu o seu povo jamais o abandonaria. Observamos também que a graça do Senhor revelada sobre o seu povo manifesta ali no cativeiro egípcio e também nos outros e demais momentos em que o povo de Deus experimentou a sua graça, são para nós também um alento quanto às nossas muitas necessidades. Nós somos afligidos, nós por vezes nos angustiamos e por muitas vezes nos angustiamos, mas podemos sempre contar com a graça preservadora
do Senhor, visto que estamos caminhando sob a sua providência. A doutrina talvez mais enfatizada no Salmo 129 é a doutrina da providência divina. A doutrina que nos ensina que Deus estabelece o caminho do seu povo e que o submete muitas vezes às situações como essas que nós observamos nesse dia, permitindo ao seu povo que ele seja subjugado, mas também não abandonando esse povo e conduzindo eles na sua graça, preservando, dando a eles aquilo que eles necessitam para caminhar, revelando na história do seu povo que é um Deus gracioso, que é um Deus que não o desampara. Conforme observamos pela manhã, a doutrina da providência, como revelada na confissão de fé, nos ensina que o Senhor de fato permite que o seu povo, os seus filhos, sejam sim submetidos a situações como as que aqui são mencionadas como situações que causam profundas angústias. Mas somos também conduzidos nessa mesma doutrina a descansar no Senhor e na sua providência, certos de que ela nos preservará até o final. Um elemento essencial foi também destacado, ou é destacado nesse salmo quando nós lemos. O povo de Deus foi oprimido por inimigos. Nós percebemos que o Senhor, conquanto Ele preserve o seu povo, Ele liberta o seu povo, Ele também haverá de tratar com os inimigos do seu povo. E é exatamente isso que a segunda parte do Salmo haverá de colocar diante dos nossos olhos. A maneira como Deus haverá de tratar aqueles que, sem causa justa, perseguem aos filhos do Senhor. Uma das temáticas mais evidentes no livro dos Salmos é a diferença entre o justo e o ímpio, o caminho do justo e o caminho do ímpio, e também a maneira como Deus haverá de tratar cada um deles e qual é o final do caminho do justo e do ímpio. Alguns escritores consideram que este é talvez o ponto de tensão, o grande ponto de tensão no livro dos Salmos. A existência daqueles que perseguem a igreja do Senhor, a crueldade com que eles agem contra o povo de Deus, a maneira como eles vivem e também a maneira como vivem os filhos de Deus debaixo da providência divina. Nesse sentido, então, o livro dos Salmos aponta para o julgamento que Deus trará sobre aqueles que são inimigos do seu povo. Se nós olharmos alguns exemplos de alguns salmos conhecidos nossos, nós veremos essa verdade. Por exemplo, o saltério começa com um salmo que nos ensina como vive o justo e como vive o ímpio, e qual é o final do caminho de cada um deles. O salmo de número 1 nos ensina a maneira como o justo vive, descrevendo a nós como ele não vive, dando-nos a certeza de que aquilo que o ímpio pratica, ele não praticará. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Em seguida, a descrição do ímpio e depois o final do caminho de cada um deles. Aí você percebe então exatamente aquilo que alguns escritores apontam, a existência daqueles que são preservados para caminhar na lei do Senhor e aqueles que andam segundo a sua condição pecaminosa. O Salmo de número 2 fala a respeito dos inimigos de Cristo Jesus. Exalta o Filho de Deus e aponta também sinais de que existem aqueles que renegam a Cristo Jesus. O Salmo de número 3 fala-nos que nós temos como igreja muitos inimigos. Ele começa dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Isso percorre todo o livro do Saltério. Quando você chega, por exemplo, no Salmo 73, você percebe mais uma vez a diferença clara entre aqueles que são
filhos de Deus e que amam a sua lei e que vivem em conformidade com a sua palavra, e aqueles que não amam a lei do Senhor e que, portanto, vivem conforme os seus corações pecaminosos. O Salmo 37 também nos aponta essa verdade. Ele diz que nós não precisamos olhar para os ímpios e vendo a sua aparente prosperidade ou ligeira prosperidade e invejá-los, porque no final eles serão cortados pelo próprio Senhor. É um consolo para o nosso coração, nos chamando à fidelidade, quando nós observamos aqueles que de maneira ímpia vivem e muitas vezes nos sentimos angustiados por passarmos por muitas aflições. No Salmo 129, nós somos postos diante de uma oração onde o salmista clama pela justiça divina. Ele clama ao Senhor que faça justiça contra aqueles que são inimigos do povo de Deus. Os versos 5 e 6 nos apontam essa verdade. Eles dizem: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. A Escritura, meus queridos irmãos, nos esclarecem que é característico dos inimigos da igreja que eles odeiem tudo que diz respeito a Sião, à igreja do Senhor, ao povo de Deus, que eles rejeitam também ou não reconhecem as bênçãos pactuais que Deus destina ao seu povo, que eles sejam contrários à fé na qual o povo de Deus está estabelecido. A oração é um pedido para que o Senhor traga sobre estes inimigos aquilo que na palavra de Deus, na lei do Senhor, já está declarado. E aquilo que os atos redentivos do Senhor já indicaram como sendo ações que Deus trará sobre todo aquele que vem ou que se arvora contra o seu povo. Aqui, mais uma vez, nós percebemos a continuidade da analogia iniciada nos versos de número 2 e 3, quando nós somos postos diante de uma imagem de que os aradores, que eram os soldados que feriam e machucavam o povo de Deus enquanto eles estavam sendo escravizados, aquele cenário ele é mais uma vez, ou ele é ampliado nos versos que se seguem. Ele diz no verso de número 7, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os feixes. É como se o mesmo cenário estivesse ainda de pé, mas agora ações diferentes são indicadas nestes cenários. Note que, por exemplo, no verso de número 6, ele diz que aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, eles não haverão de prosperar. E isto é indicado por meio do que está posto aí no verso 6. Eles serão ou são como ervas que nascem nos telhados, mas que seca antes de florescer. Estão postos de uma forma que não prosperarão naquilo que farão. Não tem aquilo que é necessário para que se desenvolva, para que tenha a sua estabilidade. Nós percebemos claramente que nos versos que se seguem, 7 e 8, essa mesma estrutura é montada, é preservada. Deus deixa claro para toda a sua igreja que aqueles que se levantam contra o seu povo, eles não haverão de prosperar. O verso de número 8 nos deixa isso ainda mais evidente. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E é interessante que aqui alguns escritores fazem um paralelo com o Salmo 126. Em que sentido? No sentido em que no Salmo 126 as nações reconhecem os atos graciosos de Deus revelados ou manifestados sobre o seu povo. Assim também acontecerá
eles também haverão de ver o juízo do Senhor revelado sobre aqueles que são inimigos de Sião. Contudo, não verão a bênção do Senhor sobre eles. Contudo, não os verão prosperar. Contudo, não os verão permanecer. Assim como está posto em outros cânticos nos Salmos. Aqui, mais uma vez, nós somos lembrados a respeito dessa verdade, de que mesmo aqueles que com força e com grande furor se levantaram contra o povo de Deus e pela permissão do Senhor oprimiram a nação de Israel, estes também provaram do juízo do Senhor. Ele mesmo manifestou o seu juízo em diferentes épocas da história da nação de Israel, para que nós possamos olhar para frente e saber que esse mesmo Deus haverá de realizar esse juízo sobre aqueles que são inimigos seus, aqueles que não beijaram o Filho, aqueles que não amaram o Cristo, aqueles que escarnecem do Evangelho. Para eles também o mesmo fim está declarado, e esses atos da história são anúncios do juízo que o Senhor trará sobre todos aqueles que se negam a beijar o Filho, como nos diz o livro dos Salmos. Por exemplo, se você for agora a Judas, nos versos 3 a 8, você perceberá esse escritor fazendo uma excelente teologia bíblica, fazendo-nos olhar para o passado, perceber os feitos do Senhor e então ter esperança quanto ao futuro. Talvez uma coisa que não nos vem à mente algumas vezes quando nós pensamos no juízo de Deus é que esse juízo, saber desse juízo, nos traz consolo. E isto não é sermos frios na nossa natureza, mas é saber que Deus, sendo fiel e justo, Ele haverá de julgar a todos. Perceba o que diz o escritor Judas, do verso 3 ao verso 8. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, nada pode ser mais claro do que isto. Nas palavras de Judas, nós somos lembrados de que esses atos do Senhor, trazendo juízo sobre os egípcios, trazendo também juízo ali na ocasião em Gênesis 18 e 19, em Sodoma e Gomorra, isto são para exemplo, para que nós olhemos para esses atos e saibamos que o nosso Deus haverá também de manifestar o seu justo juízo sobre todos aqueles que viraram as costas, ou como diz as palavras de Judas, os que não creram, aqueles que não receberam o Filho de Deus. Perceba então que o sentimento proposto aqui pelo escritor
no texto que acabamos de ler, não é nos causar pavor, mas é um consolo para o nosso coração. Ele está consolando uma igreja que sofria com aqueles que, infiltrados em seu meio, não tinham uma fé verdadeira. E ele então consola esses irmãos, lembrando a eles acerca do juízo do Senhor. Note que o mesmo sentimento está posto ao nosso coração aqui no Salmo 129. O povo de Deus, ele foi escravizado. Quando eles dizem, desde a minha mocidade me angustiaram. Eles foram submetidos a angústias terríveis. E agora o consolo que vem ao coração deles é: Deus tratará dos vossos inimigos. Sim, nós não podemos olhar para isso com um olhar daqueles que se espantam e não conseguem atribuir a Deus essa característica, porque em toda a Escritura isto está posto: Deus haverá de conduzir em julgamento todos aqueles que se arvoraram contra a sua igreja, que se negaram a crer e que foram inclusive como ferramentas utilizadas pelo Senhor para trazer dor e sofrimento ao seu povo quando eles foram escravizados. Ora, os salmos estão repletos de lamentos. Quantos de nós não conhecemos? Nós cantamos muitos salmos de lamentos. Lamentos que o povo de Deus, que foram registrados e que tratavam de situações em que o povo de Deus se encontrou debaixo de grandes aflições causadas pelos seus inimigos. Nós cantamos muitos desses salmos. Ora, a pergunta é, e aqui Calvino traz essa questão: qual é a atitude de Deus, ou qual será a ação de Deus contra esses inimigos? Bem, ele mesmo já nos deixa claro que ele tratará dos nossos inimigos. Nós olhamos então, por exemplo, para o Salmo 137. Os inimigos do povo de Deus zombavam, caçoavam e diziam: cantem um daqueles cânticos de Sião. Como quem diz: vocês não são felizes? Vocês não cantam? Vocês não se reúnem para cantar? Cantem então. E na angústia eles diziam: como nós poderemos cantar estando na condição que estamos, no estado em que estamos? A crueldade dos inimigos do povo de Deus sempre foi revelada na Escritura. Conquanto o amor de Deus para preservá-los está posto na Escritura, para que nós observemos, está também descrita a crueldade daqueles que oprimiram o povo do Senhor. Quando você olha, por exemplo, para a maneira como Cristo foi tratado, a crueldade dos homens em tratá-lo daquela forma, o desprezo, a humilhação. Note que os inimigos da cruz sempre revelaram claramente a sua aversão. Mas o consolo para a nossa alma, meus irmãos, é que o Senhor tratará dos nossos inimigos. O verso 8 diz: a bênção, ninguém dirá, a bênção do Senhor seja convosco. Você consegue perceber a diferença, por exemplo, dos salmos, que quando descrevem o povo de Deus, diz: paz seja sobre vocês, a bênção do Senhor seja sobre vocês. Aqui o contrário está posto: ninguém dirá, sejam vocês abençoados. Porque toda bênção procede do Senhor. Eles não desfrutariam das bênçãos do Senhor. Por mais que
demonstrassem ou experimentassem algum tipo de prosperidade, ela seria tal como está posto no Salmo 37, como a erva do campo, que cresce e que logo se acaba. Isso é certamente um consolo para os nossos corações. O fato de que Deus cumprirá a sua palavra. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 33, e seção 3, diz: o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos tormentos eternos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Note então que, após tratar a respeito do fato de que Deus, a sessão anterior a essa diz que Deus já determinou o dia em que haverá de julgar o mundo com justiça. Em seguida, ele mesmo diz que aqueles que creram alcançarão a vida e aqueles que não creram serão punidos. Aqueles que se negaram, aqueles que viveram de maneira contrária à fé, que talvez até ouviram, mas que não a receberam, estes serão lançados, como diz o texto da confissão, para a destruição eterna. Os salmos, assim chamados imprecatórios, como diz Calvino, não propõem a Deus um método de tratar os inimigos, mas clama pela justiça de Deus já ordenada, decretada em sua palavra. Não somos nós quem damos uma ideia a Deus de como tratar os nossos inimigos. Não somos nós quem damos ao Senhor um fim para os nossos inimigos, orientando a Ele como proceder. No Salmo 129 você não tem uma proposta do que Deus poderá fazer com o seu povo. Ele clama pela justiça que Deus já havia declarado e demonstrado na própria história da nação de Israel. Assim como tu fizestes em outro tempo, não permitindo que eles prosperem, trata-os também, Senhor, de acordo com os seus atos. Meus queridos irmãos, nas minhas palavras finais, eu quero lembrar aos irmãos de que esse salmo precisa ser refletido. Nós precisamos olhar para ele. E além de sermos lembrados de que fomos escravos e que fomos libertos, de que a graça do Senhor nos alcançou, como está posto nos versos de 1 a 4, também precisamos olhar para ele e, como um consolo para o nosso coração, lembrar de que o Senhor haverá de tratar daqueles que são inimigos da cruz, daqueles que escarnecem da verdadeira fé, daqueles que são opositores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A estes o Senhor também já destinou um fim. E não é pela sugestão da igreja que esse fim acontecerá e a maneira como acontecerá, mas assim como diz o escritor Judas, estes eventos são memoriais que são como exemplo daquilo que o Senhor fará sobre todo aquele que não o recebeu e que, portanto, não é família de Deus. Nós devemos ter esse salmo como um consolo para os nossos corações. Nós devemos cantar este salmo.
E não somente este, mas todos os demais, porque eles expressam claramente os atos do Senhor, não somente o consolo para as nossas angústias, não somente o consolo para os nossos corações angustiados nos sofrimentos que passamos, mas eles nos apontam também o juízo que o Senhor trará. Isso é um consolo para as nossas vidas. Algumas vezes nós percebemos que salmos como estes não são lidos e por alguns até são esquecidos, são desprezados, mas não, eles apontam para os decretos do Senhor e, portanto, devem ser por nós também lembrados nas nossas assembleias, porque Deus decretou que fosse assim, que Ele traria juízo sobre todo aquele que não beijou o Filho. Quando nós cantamos os salmos, nós não somente glorificamos a Deus com as palavras que Ele põe em nossos lábios, nós não somente elevamos ao nível máximo a natureza ou o nível da adoração da igreja, deixando claro e evidente de que não haverá uma adoração mais perfeita do que aquela, mas nós também cantamos os decretos do Senhor sobre o seu povo e sobre os ímpios. Porque Ele assim o diz: não se dirá de vocês, ímpios, a bênção do Senhor seja convosco. Mas contudo, a nós, filhos de Deus, a bênção do Senhor repousa sobre nós. Assim como vimos hoje pela manhã, o contraste perfeito do verso 3, dos versos 1, 2 e 3 e o verso 4. Mas Deus, sendo justo, ou por ser justo, esses inimigos do povo de Deus foram envergonhados em momentos específicos da história da nação de Israel. Mas isto era um prenúncio daquilo que o Senhor fará ao final de toda a história, quando Ele reunirá todos os seus eleitos para a alegria eterna e envergonhará todos os inimigos do Evangelho e aqueles que não beijaram o Filho de Deus. Que isso console os nossos corações. A maldade terá fim. O coração dos homens maus serão freados pelo Senhor, e eles serão julgados pelo Senhor. E não há julgamento mais justo do que este. Que Deus nos abençoe. Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus, nós glorificamos o Teu santo nome e adoramos ao Senhor. E Te rogamos, ó Pai, pelo Teu Espírito, ajuda-nos a crer nessa verdade. Condiciona os nossos corações a isto. Auxilia-nos nesse processo de colocar em prática aquilo que temos ouvido do Senhor. Conduz as nossas vidas, especialmente nessa noite e daqui em diante, diante de tudo que ouvimos e também da Tua palavra, na esperança de que o Senhor, assim como em Tua palavra está declarado, haverá de julgar o mundo com justiça, os povos com equidade. De que o Senhor preservará a Tua igreja até o final, mesmo que ela experimente situações dolorosas, mas que no fim de tudo, o Senhor recompensará os Teus filhos e trará o justo julgamento sobre aqueles que são inimigos de Sião, como diz esse salmo.
Conduze-nos, ó Deus, na alegria e esperança que os teus atos redentivos na história nos chamam a crer. Num Deus salvador, num Deus preservador, um Deus libertador, mas também um Deus que faz justiça pelo seu povo. Em nome de Cristo oramos. Amém.